Bem-vindo ao coração da Colômbia, uma joia escondida que combina paisagens de tirar o fôlego, com um custo de vida tão baixo, que pode ser o seu próximo destino. Aqui, vamos nos aprofundar em um país em transformação, onde cidades como Medellín evoluem de passados notórios, para se tornarem refúgios culturais e turísticos. Você pode viver confortavelmente com um orçamento reduzido, onde uma refeição deliciosa custa apenas $3, e uma estadia luxuosa sai por $35 à noite. Junte-se a nós enquanto exploramos como essa joia sul-americana equilibra seu rico patrimônio cultural, com um apelo crescente como um lugar seguro e acessível para expatriados e turistas. Se você está pensando em se mudar, ou apenas buscando uma aventura em um paraíso inexplorado, a história da Colômbia é uma que você não vai querer perder. A Colômbia, com mais de 1.142.000 km², 5 vezes maior que o vizinho Equador, é uma terra de rica diversidade e beleza impressionante. Com uma população de 52 milhões, é um vibrante mosaico de paisagens, onde o norte encontra o Mar do Caribe, e o oeste se depara com a vasta extensão do Oceano Pacífico. O país também faz fronteira com o Panamá ao norte, o Equador ao sul, e a Venezuela a leste. Sua vasta área inclui centenas de rios, que enriquecem suas terras férteis. Enquanto as regiões norte e oeste da Colômbia são densamente povoadas, o sudeste e o sul são cobertos pela floresta amazônica, em grande parte inabitada, exceto por algumas tribos indígenas que vivem em isolamento. Atualmente, a Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul, depois do Brasil, e é agitada e diversa. Vamos falar sobre Medellín, uma cidade localizada ao norte da capital, Bogotá, no interior da Colômbia. Apesar de sua reputação inicial, marcada pelo notório Pablo Escobar, Medellín se transformou. Hoje, quando você olha para a cidade de cima, seu horizonte, repleto de prédios altos em uma área de 382 km², pode lembrar Hong Kong, refletindo sua densa população de quase 3 milhões. Essa evolução arquitetônica contrasta fortemente com cerca de 30 anos atrás, quando Medellín era considerada a cidade mais perigosa do mundo. Embora áreas de favelas ainda existam, a influência dos cartéis de crime organizado diminuiu significativamente, remodelando a cidade em um vibrante centro urbano. Medellín, que antes era dominada por cartéis, agora se tornou um dos principais destinos turísticos da Colômbia. Os visitantes do país frequentemente incluem uma parada no túmulo de Pablo Escobar. Escobar, que fundou o notório cartel de Medellín, foi imortalizado em vários programas de TV e filmes ao redor do mundo. Seu reinado terminou quando agentes apoiados pelos EUA o eliminaram, levando Medellín e o país a iniciar um rápido processo de renovação, para se livrar de sua imagem manchada. Essa transformação foi profunda, ruas que antes eram zonas proibidas, agora estão cheias de turistas. Medellín transborda a arte de rua vibrante e grafite, especialmente na Comuna 13, um distrito que se tornou um ponto focal da vida urbana, e uma das áreas mais fotografadas da Colômbia. Medellín não é apenas um centro de transformação cultural, mas também um lugar onde interagir com os locais faz parte da experiência cotidiana. Conhecida pelo seu clima quente, os moradores costumam se refugiar em shoppings movimentados para se refrescar. Essa atmosfera animada se estende a feiras por toda a cidade, tornando-a um imã para turistas internacionais. Um atrativo muito interessante é a extrema desvalorização do peso colombiano, que torna a cidade excepcionalmente acessível para os visitantes. Com a taxa de câmbio oficial em cerca de 4.200 pesos por dólar, você pode desfrutar de uma refeição farta por apenas 12.000 pesos, ou cerca de $3. Além disso, acomodações de luxo são surpreendentemente econômicas, com tarifas em torno de $35 por noite. Essa vantagem econômica torna Medellín um destino atraente para quem busca uma mistura de aventura, cultura e bom custo-benefício. Em Medellín e Bogotá, a realidade econômica dos locais contrasta fortemente com a experiência dos turistas. O residente médio ganha cerca de $300 por mês, pouco acima do salário mínimo de $261. Essa disparidade significa que, enquanto os turistas desfrutam de preços baixos e uma vida confortável, os locais enfrentam um dia a dia mais difícil. O sistema de Uber na Colômbia permite viagens fáceis e acessíveis por Medellín, a cerca de $3 por corrida, evitando o transporte público congestionado. No entanto, os táxis amarelos tradicionais costumam custar bem mais. Muitos colombianos preferem motos a carros, devido ao alto custo de ter um veículo. Como resultado, as economias são mínimas, com a maior parte da renda sendo gasta em necessidades básicas.
Essa situação econômica coloca a Colômbia como a Tailândia da América do Sul, onde, apesar do alto desemprego e do estilo de vida barato, visível na infinidade de vendedores de rua que vendem itens como limonada por menos de $1, os vibrantes centros urbanos pulsando com vida. O maior desafio para os proprietários de lojas é que a Colômbia está perto da linha do Equador, então o clima é muito quente e úmido. Devido à sua localização equatorial, a Colômbia recebe uma luz solar intensa, contribuindo para seu clima quente. Lotadas tanto de dia quanto de noite, as cidades como Medellín exigem que os visitantes fiquem atentos aos seus pertences, já que os furtos são comuns. Muitos turistas optam por levar apenas o dinheiro que precisam, deixando as carteiras para trás. Não é incomum ver ações da polícia mesmo durante o dia. Os artistas de rua são uma visão frequente em Medellín. Em semáforos vermelhos, dançarinos se apresentam entre os carros, pedindo contribuições, enquanto outros lavam para-brisas para ganhar um trocado. É uma maneira difícil de ganhar a vida. A vida noturna vibrante define Medellín, com ruas movimentadas até tarde. A Colômbia é famosa por seus moradores sociais e extrovertidos, que abraçam as danças latinas, oferecendo entretenimento infinito e oportunidades de se conectar com pessoas acolhedoras. Quando você vai para lá, pode se encontrar em uma diversão ilimitada e ter a chance de conhecer pessoas locais amigáveis. A Colômbia é considerada um dos destinos mais alegres e divertidos, não só na América Latina, mas no mundo todo. A cultura social aqui é aberta e acolhedora. Por exemplo, se você se aproximar de um local à noite, com uma atitude amigável, é bem provável que seja recebido com um sorriso, e se você se apresentar bem, pode até fazer um novo amigo. Para aqueles que valorizam interações autênticas, dançar com colombianos é imprescindível. O país é repleto de danças latinas, que são intrínsecas à sua cultura, criando conexões entre as pessoas. Esses encontros, onde a música toca até às 5 da manhã, com dança sem parar, epitomizam o vibrante espírito colombiano de celebração e comunidade. Você pode ter experimentado várias formas de entretenimento ao redor do mundo, mas a alegria única encontrada na Colômbia é incomparável. Vamos falar sobre Bogotá, a capital vibrante com uma população de 7 milhões, e uma paisagem urbana pitoresca, com bondinhos cruzando os céus. Situada a 2.650 metros acima do nível do mar, e cercada por montanhas, Bogotá, assim como Medellín, valoriza muito a arte de rua. Sua localização central a torna uma das áreas mais internas da Colômbia, e a cidade exala uma vibe mais metropolitana, em comparação com Medellín. Bogotá é indiscutivelmente o coração das atividades comerciais da Colômbia, e o principal destino para quem busca educação superior. No entanto, também abriga a Rua Santa Fé, conhecida como a área mais perigosa da cidade, onde atividades ilegais são comuns e poucos se atrevem a entrar. Apesar desses desafios, a atmosfera dinâmica da cidade e sua riqueza cultural oferecem uma mistura atraente de experiências, tanto para locais quanto para visitantes. A Colômbia oferece muito mais do que apenas refeições acessíveis e uma vida noturna vibrante. Por exemplo, a vila de Guatapé, a apenas 2 horas de carro de Medellín, parece um pedaço da Noruega na América do Sul. Este oásis verde, onde montanhas encontram lagos, é famoso por uma enorme formação rochosa, que se acredita ter se formado milhões de anos atrás. Hoje, essa rocha não só encanta, mas também gera renda, com a venda de ingressos para quem quer escalar. Mais fascinante é que a deslumbrante vista do lago ao redor de Guatapé foi criada artisticamente por humanos. Apesar de sua aparência natural vista de cima, o lago foi projetado na década de 1970, quando a área foi alagada para facilitar a construção de uma represa, fornecendo eletricidade para toda a Colômbia. Além de sua beleza cênica, Guatapé e vilas semelhantes abrigam mercados locais vibrantes, onde fazer música é tão parte da experiência do mercado quanto o comércio em si, adicionando um charme único às diversas atrações da Colômbia. Ainda assim, os mercados locais da Colômbia apresentam visões ainda mais peculiares. Os locais comem cabeças de jacaré, e tipos incomuns de peixes, que dizem ter origem nos rios amazônicos. Além disso, muitos colombianos que não conseguem comprar cigarros industrializados, fumam tabaco enrolado à mão, que os vendedores produzem e vendem a preços mais baixos. Apesar de sua natureza calorosa e acolhedora, especialmente evidente nas áreas rurais, as escolhas alimentares dos colombianos são principalmente impulsionadas pela necessidade. Nesses mercados, não é incomum encontrar tartarugas vivas prontas para serem grelhadas e comidas, ao lado de opções mais exóticas como vermes.
Essa tendência por alimentos tão estranhos muitas vezes surge da dificuldade econômica, oferecendo um olhar profundo sobre as extremidades da sobrevivência e os impactos da pobreza nessas comunidades. Por outro lado, a Colômbia abriga um espetáculo natural como nenhum outro, um rio que flui com águas vermelhas impressionantes. Situado no coração das florestas amazônicas, esse fenômeno único se deve a uma rara planta vermelha, que prospera em suas águas, encontrada em nenhum outro lugar da Terra. Desde sua descoberta em 1969, ele é conhecido como o Rio Cinco Cores, cativando visitantes com suas cores vívidas e beleza etérea. Para aumentar ainda mais o encanto da Colômbia, há outro destino notável, uma pequena ilha isolada no meio do mar, completamente desconectada de qualquer terra. Essa rara característica geográfica se soma ao diversificado e único mosaico, que faz da Colômbia um país cheio de surpresas e maravilhas inexploradas, desafiando os curiosos e aventureiros a se aprofundarem em sua riqueza natural e cultural. A ilha Santa Cruz del, um assentamento único e densamente povoado, é um exemplo de independência e autogoverno. Sem um município formal, os 1.200 residentes dessa pequena ilha gerenciam seus próprios assuntos e estabelecem suas próprias regras, distantes das estruturas do continente colombiano. Não há presença policial, e em caso de doença, não há instalações médicas, obrigando os residentes a dependerem de autoatendimento, ou a fazer uma longa viagem até o continente para cuidados. A ilha não tem lojas convencionais, supermercados ou lojas de rede, preservando um estilo de vida livre de franquias comerciais. A única opção de hospedagem para visitantes é um único albergue, e os turistas só podem ficar por no máximo 10 dias, conforme as regras da comunidade local. A principal fonte de sustento dos moradores da ilha gira em torno da pesca, que não só sustenta a economia deles, mas também compõe a maior parte da dieta. Em termos de tecnologia, a ilha não fica para trás, mais de 200 painéis solares fornecem eletricidade, e há até acesso ao Wi-Fi, conectando-os ao mundo exterior, apesar do isolamento geográfico. No entanto, a falta de um sistema de esgoto força os moradores a usar as águas ao redor para suas necessidades de saneamento, as mesmas águas de onde eles pescam seu alimento, destacando um contraste gritante entre os avanços tecnológicos e as deficiências de infraestrutura. Um traço notável das mulheres colombianas, e dos homens também, é que geralmente são mais baixas do que seus colegas norte-americanos ou europeus. As mulheres colombianas são conhecidas por sua postura vibrante e flertadora. Elas costumam gostar de ser o centro das atenções e apreciam olhares admirados quando caminham pela rua. No entanto, elas não costumam aceitar formas de atenção desrespeitosas, como assobios ou gritos. Quando se trata de interações sociais, as mulheres colombianas costumam ser bem abertas. Se você se aproximar delas de forma respeitosa, é provável que elas se envolvam em uma conversa, mesmo que não tenham interesse em nada além de um bate-papo ou amizade. É bastante comum que as mulheres colombianas ofereçam seu número de telefone como uma cortesia, mesmo que não tenham intenção de manter contato depois. Diferente de algumas culturas europeias, onde as mulheres podem inventar um namorado imaginário para afastar os avanços, as mulheres colombianas podem dar seu número, mas depois evitar chamadas de acompanhamento, inventar desculpas para escapar de encontros ou, em cenários menos favoráveis, concordar em um encontro, mas não aparecer. Essa abertura nas interações iniciais é algo a se ter em mente, pois reflete uma mistura de polidez cultural e limites pessoais. A etiqueta de namoro na Colômbia pode às vezes desafiar a lógica, especialmente quando se trata de transporte. Por exemplo, você pode escolher um local de encontro com um custo modesto, mas deixar que a outra pessoa pague um táxi para chegar ao encontro, não é bem visto. Se ela concordar em se encontrar com você no local, a pontualidade é crucial. Embora possa ser culturalmente aceitável que ela chegue cerca de 20 minutos atrasada, deixá-la esperando por até 5 minutos, pode gerar insatisfação. Para a maioria das mulheres colombianas, ser detalhista atenta aos detalhes, como abrir a porta do carro, é mais valorizado do que gestos extravagantes. Isso não significa que jantar em um restaurante chique não seja apreciado, é só que gestos pequenos e pensativos tendem a ter mais peso. As mulheres colombianas costumam investir bastante tempo em sua aparência, geralmente gastando 1 ou 2 horas se arrumando. Se você é um mochileiro que quer se misturar, tente se vestir um pouco melhor. Mesmo em cidades como Medellín e Cali, onde o clima pode parecer ideal para bermudas e sandálias, os locais raramente usam roupas tão casuais, especialmente à noite. Quando se trata de pagar a conta, é comum oferecer-se para pagar.
Embora muitas mulheres colombianas possam insistir em pagar ou contribuir para a conta, a oferta é um sinal de cortesia, e é bem vista na cultura de namoro colombiana. Navegar nas interações sociais na Colômbia, especialmente com homens, pode apresentar desafios únicos. Um problema comum é que é difícil para muitos admitir erros. Por exemplo, se um serviço não for prestado como esperado, ou se um taxista levar você para o lugar errado, discutir o problema sem parecer uma acusação pode ser complicado. Isso vem de uma aversão cultural a culpar e confrontar. Na cultura colombiana, as pessoas geralmente evitam a culpa direta, e não apreciam atitudes confrontadoras. Se você precisar abordar um problema, é importante fazê-lo sem um tom acusatório, para evitar prejudicar relacionamentos. Além disso, usar palavrões, que podem ser tolerados de forma mais solta em algumas culturas, durante conversas casuais ou acaloradas, é particularmente mal visto na Colômbia. Mesmo em um ambiente social onde o álcool está presente, manter a compostura e evitar linguagem grosseira é crucial, pois é considerado agressivo e desrespeitoso. Esse respeito pela etiqueta é um aspecto essencial da etiqueta social colombiana. O clima na Colômbia pode ser muitas vezes nublado, mas ainda assim permanece agradavelmente ameno, você não vai se sentir suando de calor, ou tremendo de frio. Além disso, para aqueles que ganham em dólares ou euros, a Colômbia oferece vantagens significativas de custo, especialmente quando se trata de serviços. Por exemplo, contratar uma faxineira nos Estados Unidos pode custar cerca de 15 euros por hora. Em contraste, na Colômbia, você pode contratar alguém para cuidar de todas as suas tarefas domésticas, limpeza, lavanderia e até cozinhar, por uma taxa diária de apenas 15 dólares. Esse tipo de serviço não só é mais acessível, mas também costuma ser mais abrangente, já que os trabalhadores geralmente estão dispostos a realizar uma variedade de tarefas sem as restrições, que muitas vezes são encontradas na Europa ou na América. Isso torna uma opção incrivelmente econômica para expatriados e visitantes. Uma característica marcante dos colombianos é a profunda capacidade de encontrar alegria na vida, muitas vezes a partir de prazeres simples, ou aparentemente sem motivo algum. Essa gratidão inerente se estende às suas vidas familiares, que geralmente apresentam grandes unidades familiares extensas. É comum que as famílias colombianas tenham pelo menos 3 filhos, e pode ser mais. Na Colômbia, o conceito de família é inclusivo e expansivo, frequentemente incluindo avós como membros integrais do lar, em vez de isolá-los. Essa estrutura familiar unida garante que várias gerações vivam sob o mesmo teto, apoiando-se mutuamente. Quando você visita uma família colombiana, é típico conhecer não apenas os pais e filhos, mas também os avós. O cuidado intergeracional é uma pedra angular da cultura deles, com os avós frequentemente desempenhando um papel significativo na criação das crianças enquanto os pais trabalham. Essa abordagem comunitária à vida familiar e à criação dos filhos, exemplifica a ética colombiana de apoio coletivo e felicidade compartilhada. A vida na Colômbia apresenta um quadro nítido de contrastes. De um lado, você pode ver famílias abastadas dirigindo carros de luxo, enquanto do outro, mendigos e pessoas em situação de rua são uma visão comum. Ao caminhar pelas ruas, você pode sentir o olhar intenso dos transeuntes, adicionando uma camada de desconforto e insegurança enquanto navega pela cidade. Apesar desses desafios, a atração de explorar e entender o diversificado tecido da vida colombiana atrai muitos visitantes. O desejo de se imergir na cultura local e nas experiências do dia a dia é forte, mas é preciso ter cautela. A realidade do crime na Colômbia é dura, com muitas histórias de confiança sendo traída em momentos de vulnerabilidade, como ser alvo de um relógio valioso ou ser cercado por motociclistas. Nos últimos 30 anos, o crime impactou profundamente a sociedade colombiana, levando a uma sensação generalizada de viver o momento, encapsulada no ditado local: viva cada dia como se fosse o último, e valorize o que você tem. Esse pano de fundo de dificuldades promove uma maturidade precoce entre as crianças colombianas. Ao contrário de seus colegas em ambientes mais protegidos, essas crianças frequentemente mostram um nível de compostura e reflexão sobre as consequências de suas ações, refletindo a resiliência e adaptabilidade necessárias para navegar em seus ambientes desafiadores. A Colômbia ganhou notoriedade pela sofisticação de seus golpes, particularmente em transações realizadas em plataformas menos respeitáveis, ou focadas em indivíduos, fora de sites estabelecidos e conhecidos.
Os golpistas no país aperfeiçoaram suas técnicas a um nível quase cinematográfico, criando narrativas que exploram efetivamente as necessidades e vulnerabilidades de suas vítimas. Por exemplo, se você estiver interessado em alugar um apartamento que encontrou online, esses golpistas podem apresentar documentos que parecem oficiais e solicitar um pagamento adiantado. No entanto, ao chegar ao suposto local, você pode descobrir que o apartamento não existe. Esse nível de engano não apenas destaca a necessidade de vigilância, mas também sublinha a importância de usar plataformas confiáveis e realizar verificações minuciosas, antes de se envolver em qualquer transação financeira, especialmente em ambientes desconhecidos. Além disso, a Colômbia ainda enfrenta um mercado de drogas ilegais, que pode às vezes infiltrar-se na vida cotidiana de forma discreta. Por exemplo, o que parece ser um grupo de amigos sentados nas proximidades em um local público pode, na verdade, ser membros de gangues. Isso ressalta a importância de permanecer alerta e ciente do seu entorno, especialmente em ambientes desconhecidos, para navegar com segurança pelas complexidades e potenciais perigos da vida na Colômbia. Vale ressaltar que, na última década, a Colômbia viu um influxo significativo de migrantes dos Estados Unidos e do Canadá. Muitas pessoas que enfrentaram dificuldades financeiras em seus países de origem encontraram um novo começo na Colômbia, frequentemente se referindo a ela como um paraíso, devido ao custo de vida mais baixo e à simplicidade de se estabelecer. O processo de mudança para a Colômbia, incluindo a abertura de contas bancárias e o aluguel de casas, tende a ser mais rápido e direto em comparação com os Estados Unidos e a Europa. Além disso, para aqueles que possuem passaportes fortes, conseguir um visto de residência na Colômbia é relativamente acessível, tornando-a um destino atraente para expatriados que buscam um estilo de vida mais gerenciável e acessível. Essa facilidade de integração, combinada com a vibrante cultura e a beleza cênica do país, continua a atrair mais pessoas em busca de uma mudança em suas vidas e circunstâncias financeiras. À medida que os imigrantes se estabelecem na Colômbia, eles frequentemente interagem com os cidadãos locais, formando gradualmente comunidades e se adaptando à cultura e ao estilo de vida do país. Essas pessoas geralmente buscam abraçar totalmente o modo de vida colombiano, deixando para trás suas normas e práticas anteriores. Por exemplo, soldados americanos aposentados frequentemente escolhem a Colômbia como um lugar para se mudar. Com pensões de aposentadoria variando de 2 a 3 mil dólares, esses indivíduos descobrem que seu dinheiro rende mais na Colômbia, permitindo um padrão de vida que seria impossível de manter com a mesma quantia nos Estados Unidos, onde precisariam de 6 a 7 mil dólares para manter confortos semelhantes. Esse aspecto significativo de economia de custos na vida na Colômbia torna-a um destino particularmente atraente para aposentados que buscam maximizar seus recursos financeiros, enquanto desfrutam de uma nova experiência cultural. As barreiras linguísticas podem representar um desafio significativo para os estrangeiros, mas a polícia colombiana costuma ser útil para ajudar a superar essas dificuldades, auxiliando aqueles que têm dificuldades com o espanhol. Com o tempo, no entanto, muitos americanos e europeus tomam a iniciativa de aprender espanhol, melhorando sua capacidade de se comunicar e se integrar mais plenamente na comunidade. Apesar desses esforços, é importante ter cautela, pois algumas pessoas oportunistas podem tentar explorar a barreira do idioma. Os recém-chegados, que ainda estão se adaptando à língua e aos costumes, podem ser particularmente vulneráveis a mal-entendidos e golpes. É aconselhável que os novatos abordem transações e negociações com cuidado extra e, se possível, com a ajuda de um guia ou amigo bilíngue de confiança, especialmente nas etapas iniciais de sua mudança. Ao encerrarmos nossa jornada pela Colômbia, vimos um vibrante mosaico de pessoas acolhedoras, natureza exuberante e rica cultura. Este país oferece uma mistura única de desafios e encantos, que fazem dele um destino que vale a pena explorar. Desde a calorosa recepção de suas comunidades até a beleza cênica que se estende dos Andes até a Amazônia, a Colômbia não é apenas um lugar para visitar, é um lugar para vivenciar e abraçar. Se esse vislumbre da vida colombiana despertou sua curiosidade, ou se você está considerando a Colômbia como sua próxima aventura, eu encorajo você a explorá-la pessoalmente. Venha ver as cores, saborear os sabores, e conhecer as pessoas que tornam a Colômbia verdadeiramente notável. E se você já esteve lá, ou tem perguntas sobre como planejar sua viagem, deixe um